A queda do Gon é disparado um dos momentos mais impactantes de Hunter x Hunter, mas isso não só pela forma berserk dele, mas narrativamente falando por toda a construção que a obra fez para essa cena, que foi basicamente a quebra do Gon como personagem que a gente conhecia. E bem, eu sou o Felipe e a quebra de um protagonista não é um bagulho muito comum em mangás. Poucas obras têm coragem de fazer isso com seu protagonista, e muito menos aquelas que têm coragem de manter isso por muito tempo. Um exemplo muito bom que a gente pode usar é Jujutsu Kaisen. Durante toda a construção do Itadori, a gente basicamente vê o Itadori sair de alguém muito gentil e muito gente boa pra alguém que já tá tão imerso no mundo dos feiticeiros que chega a se enxergar como apenas uma engrenagem, parte de algo muito maior. Mas o Togashi não, o Togashi só muito não, já que ele vai além, ele não faz o Gon passar a ser parte de algo maior, ele faz ele virar um completo oposto de tudo o que ele era, e a forma que ele constrói isso é o que torna essa mudança tão grandiosa e incrível. Sinceramente, eu acho que é um dos poucos momentos que quem viu Hunter x Hunter não vibrou com aquela cena. A gente lá no início da obra é apresentada ao Gon, basicamente uma pessoa extremamente gentil e que não media esforços para ajudar outras pessoas. O único objetivo do Gon naquele ponto era encontrar o pai dele, que tinha se tornado um caçador, e para alcançar esse objetivo ele basicamente também se torna um caçador, mas mesmo em um meio onde as pessoas costumam enganar umas às outras para garantir vantagens, o Gon seguia sendo basicamente ele. Por muito tempo, o Gon manteve a inocência e bondade dele completamente intacta, já que mesmo muito inteligente, o Gon não tem malícia. Ele basicamente estava disposto a ajudar as outras pessoas pelo simples ato de ajudar outra pessoa, e a gente vê isso várias vezes ao longo da obra, e isso segue até o Gon zerar a Ilha da Cobiça e encontrar o Kaito. E esse encontro dele com o Kaito rola como recompensa barra punição pelo o Gon fazer uma escolha que o Jin não queria que ele fizesse. É mais ou menos isso. E o Kaito passa basicamente a ser meio que um mestre barra figura paterna na visão do Gon, uma figura paterna que ele nunca teve, porque o Dino ela é exemplo de pai. Ele só muito não é exemplo de pai, porque o maluco meio que saiu pra comprar cigarro sem nem fumar. E durante todo o arco das quimeras, a gente vê o Gon interagir e se aproximar ainda mais do Kaito, isso até a missão que eles partem para investigar mais a fundo as formigas quimera, que é onde basicamente a gente começa a ver o ponto de virada do Gon. É a partir desse momento que o Gon começa a mudar, já que depois que o Kaito meio que é mandado de F pela Piton, o Gon não entra em um estado de ódio, e sim de culpa. O Gon se culpa por não conseguir ajudar ele, se culpa por estar ali o Kaito ter perdido um braço protegendo ele se culpa até mesmo pelas coisas que a Piton fez, o que faz ele basicamente entrar em um estado de negação, onde ele basicamente não aceita que o Kaito foi de F. Só que, mesmo depois que o Kaito é meio que resgatado, o Gon encontra ele nesse estado aqui, que só não é nada bom. Tipo, nitidamente o Kaito só não tava mais bem, tá ligado? Mas mesmo com esse estado do Kaito, o Gon acaba se mantendo em um estado de negação ainda mais profundo. O que é bem interessante se ver, ele tá vivendo em um meio caótico, que basicamente é a vida de um caçador, mas até ali o Gon nunca tinha perdido ninguém próximo a ele. E quando isso rola, é basicamente com uma pessoa que ele via como além de um amigo, ele via como basicamente uma figura que ele tinha que seguir, uma pessoa que no passado salvou a vida dele e ele não conseguiu fazer nada quando teve a mesma oportunidade. E isso faz basicamente o Gon entrar em um estado de tristeza tão profundo que ao invés de se abater, ele só nega a situação. O Gon se recusa a aceitar a realidade, o que é muito interessante por si só, porque simplesmente humaniza o personagem ao extremo. Ele não tem a reação de um protagonista de shonen que a gente tá esperando, tá ligado? Que é basicamente levantar e seguir em frente. O Gon trava naquele momento onde ele teve chance na visão dele e não foi capaz de fazer nada. E a partir daí o objetivo do Gon simplesmente muda, ele desvia da própria jornada. A partir daquele ponto, por um bom tempo, o objetivo do Gon não era mais encontrar o Jin, e sim usar a Pitou pra salvar o Kaito. A mesma pessoa que foi responsável por aquilo na visão dele era a única que também podia desfazer aquilo. E a partir daí o Gon começa a mudar, um ódio silencioso junto ao medo da realidade dele começa a consumir o Gon a cada segundo que passa. E nesse ponto da obra a gente vê o início da quebra do Gon. Aquele menino gentil e amigável começa a agir de uma forma bem mais simples. Ele só vai muito salvar o Kaito. E bem, quem tiver no caminho dele, ele só vai muito passar por cima, porque ele vai salvar o Kaito, custe o que custar. A ponto de que, pela primeira vez, a gente vê o Gon nitidamente disposto a mandar uma pessoa de F, mesmo que essa pessoa seja aliado dele. O mesmo Gon que se recusaria a fazer isso antes, nesse ponto só não ligava. Eu acho que um ponto que a gente vê nitidamente isso é na quase luta dele com esse mano aqui, que eu não lembro o nome dele. Se me perguntarem, eu só muito irei ignorar. Nesse ponto, o Gon tava simplesmente disposto a mandar alguém de F se fosse necessário pra ele ir atrás da Pitou. E tipo, indo além, o maluco chega até a verbalizar isso como se fosse o bagulho mais comum do mundo. Ele só diz que muito ia mandar o cara de ralo. Só que ele finalmente chega na Pitou e ele tem o primeiro choque dele, que é a Pitou tá salvando alguém, ela tá salvando a Komugi a pedido do rei. Komugi essa que era uma pessoa inocente, e
adivinha? O Gon não se importa. A Pitou vai salvar o Kaito, mesmo que signifique que a Komugi tem que ir de ralo, simplesmente assim. Tanto que, além de se render, o Killua ainda tem que convencer o Gon a deixar a Pitou salvar uma pessoa inocente. É só nesse ponto da obra que a gente vê a queda de um homem bom pode criar o pior dos monstros. O Gon nunca colocaria uma pessoa inocente em risco para benefício próprio. Mas adivinha, naquele ponto ele não se importa, a Komugi era só um estorvo pra ele, um estorvo que estava impedindo ele de chegar no objetivo principal dele, salvar o Kaito. Ver o contraste desse Gon com o Gon do início da obra é algo surreal. O Gon estava tão diferente que até o Killua fica assustado com ele. Só que mesmo nessa altura a gente ainda não tinha visto o ponto de virada do Gon. Até ali o Gon ainda estava se agarrando na ilusão de que a Pitou poderia salvar o Kaito. E é esse aspecto do Gon, essa mudança lenta e gradual dele por si só, que é absurda. A gente consegue enxergar claramente traços de humanidade nele. Não é como se o Gon fosse bonzinho e do nada virasse Ed trevoso das trevas. Não, até ali o Gon só era alguém que estava triste ao ponto de negar a realidade. Ele basicamente não era alguém que só, nossa, eu vou ficar muito sombrio. Não, ele estava em uma negação tão forte, devido a uma tristeza tão forte, que ele não conseguia enxergar a realidade. Ele estava se afundando na própria negação. A gente não tá vendo alguém que, nossa, entrou no seu modo Dark porque o modo Dark é muito legal, não. A gente tá vendo alguém quebrado no próprio limite psicológico o tempo todo, se forçando a aceitar uma realidade que ele sabe que não é verdade. Só que, onde a gente realmente vê toda essa tristeza dele virar o mais puro ódio é quando a Pitou fala que não pode salvar o Kaito. Nesse ponto, o Gon entende tudo que ele tava negando ali era a mais pura realidade. E aqui entra o ponto de virada do Gon, um ponto esse que a gente pode especificar de uma forma bem simples. O ódio é o lugar para onde o homem vai quando não suporta mais a tristeza, e é exatamente isso que rola com o Gon. Ele acaba basicamente convertendo toda a tristeza dele, todo o tempo que ele negou a realidade, no mais puro e simples ódio, a ponto de ele entregar tudo que ele tem, até mesmo o próprio futuro, só para ter a capacidade de descarregar esse ódio na Pitou. E, meu Deus do céu, ele só faz muito isso, porque nem dá pra chamar o que rola depois disso de luta. E do meu ponto de vista, é basicamente toda essa construção, toda essa mudança e quebra do Gon como personagem que faz essa cena do Gon sacrificando tudo, a si mesmo, o próprio futuro e tudo que ele tinha pra entrar no modo Berserk, que faz o modo Berserk do Gon ser tão incrível. Do meu ponto de vista, não é a transformação em si que é tão legal, e sim toda a construção que gira em torno dela que faz ela ser tão legal. E a gente basicamente vê isso em outras obras também. O Super Saiyajin 1 não foi tão marcante por si só, toda a construção em volta dele que fez ele ser tão marcante. Então, pra mim, essa quebra e a construção em volta de toda a transformação, toda a queda do Gon e todo o ódio que gira em torno dela, toda a alteração que rola com o personagem que faz o Gon Berserk ser tão bom. Só que, fala aí, o que tu acha do Gon Berserk? Tu acha que só tivesse a transformação ia ser tão bom quanto foi? Ou tu acha que a construção foi essencial pra tudo que basicamente a transformação representou? E bem, se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso tu vai me ajudar muito, além de ser notificado quando sai vídeo novo. Assim, por mais que tu não queira assistir conteúdo X, tu pelo menos vai saber o que tá saindo aqui e vai poder escolher muito mais facilmente o que tu quer ver. Aí, deixa o like, sempre que eu peço vocês deixam muito like, inclusive, obrigado, isso me ajuda muito mesmo.